e começar. Certo. Iniciei a gravação. Ah, tá bom. Esqueci seu nome agora. Adria. Adria, obrigada, Adria. Vamos lá. Vamos lá ao nosso módulo 8. Então, gente, boa noite. Eu sou a professora Ana Laura e fiquei responsável pela organização aqui do módulo 8, que é Introdução ao Sistema Braille e Audiodescrição. Para essa nossa aula síncrona, achei por bem, como é a primeira, né, o primeiro momento do nosso módulo, a gente iniciar conhecendo o que vai acontecer, né, quais são os passos, os processos que foi organizado nesse módulo. Então, temos aí na apresentação a as partes que cabem a toda a organização do curso e eu hoje vou apresentar para vocês, ao final da apresentação, quem tiver alguma dúvida, algum questionamento, a gente fica aberto à conversa, certo? Sendo um curso de Braille de autodescrição, independente de ter alguém com deficiência visual ou não, eu vou me autodescrever. Eu sou uma pessoa de pele branca, tenho cabelos cacheados na altura dos ombros, uso com frequência óculos de grau com aro vermelho, estou de batom vermelho, uso um brinco é, dourado, compridinho, e ao fundo tem uma parede e um guarda-roupa ao lado esquerdo. Está mostrando uma parte do guarda-roupa, ao lado direito tem um fio que passa aqui numa parede branca, que é o fio da televisão que está ali em cima. Estou também de blusa verde, esqueci do detalhe da blusa. Seria antes do fundo, gente. Mas vamos lá. Nosso módulo, como vocês já sabem, é a introdução ao sistema Braille e a audiodescrição. Temos como ementa discutir algumas questões relacionadas ao sistema Braille, iniciando por um breve histórico. O histórico do sistema Braille vai estar bem relacionado ao Louis Braille, que foi o criador do sistema Braille, né? Então, está na proposta aí do nosso módulo. Inicialmente, tem dois textos relacionados ao histórico e à vida do Louis Braille, que é de extrema importância para entender a importância do sistema Braille para a pessoa com deficiência visual. Temos na ementa a introdução do próprio sistema Braille, do código Braille, na grafia, no alfabeto, pontuação, na organização do texto e nos numerais. Essa introdução, para que seja compreendida da melhor forma, a gente tem lá na terceira aula à disposição alguns vídeos que vai dar a explicação da sequência mesmo do código Braille, passo a passo, para que realmente seja compreendido por todos vocês. Na ementa, a sugestão do curso, no que está proposto para o curso, temos aí a fundamentação teórica a partir dos aspectos históricos e sociais da audiodescrição, a audiodescrição em diferentes contextos e as normas que regem a audiodescrição, como também a compreensão e aplicação das técnicas e a elaboração de roteiros e narração. Então, na ementa, a gente tem a discussão sobre a questão do Braille e sobre a questão da audiodescrição. Essas duas são duas tecnologias assistivas, uma relacionada à questão da escrita, né, que é o sistema Braille,
indispensável para a formação da pessoa com deficiência visual, mais precisamente a pessoa cega, porque é o que dá a possibilidade da pessoa com deficiência visual ter acesso a toda a organização da escrita, tanto no processo de leitura quanto no processo da escrita mesmo, né? E a audiodescrição é uma tecnologia de acessibilidade para as questões relacionadas ao visual. A gente sabe que em nossa sociedade tem muita informação social, visual, o tempo inteiro, até na expressão, em uma conversa, na própria expressão, a gente tem uma comunicação que é extremamente visual. Então, para a pessoa cega, como compreender as informações visuais sem que se tenha acesso? Então, a tecnologia apropriada para que a pessoa tenha acesso é realmente a audiodescrição. Por isso, a importância tão grande dessa discussão. Vamos lá para a próxima apresentação aí do slide. Isso, obrigada. Na proposta lá do curso. Ah, não, é essa, a outra é depois, é isso mesmo. Sim, mostrando a ementa do curso, aí eu destaquei aí quem é que é a professora, né? Quem é a Ana Laura. Então, deixa eu contar um pouquinho sobre mim também. Eu sou Ana Laura, né, Campos Barbosa, como vocês estão vendo aí na apresentação, e eu tenho mestrado em Ciência da Informação e do Conhecimento, feita na Universidade Federal de Sergipe. Na minha dissertação, eu trabalho, inclusive, com a questão da acessibilidade das histórias em quadrinhos para a pessoa cega. Então, em toda a discussão lá realizada, a gente discute que a acessibilidade trabalhada de uma forma universal, com acesso à imagem das histórias em quadrinhos, tendo a autonomia, se torna indispensável o uso da audiodescrição. Então, essas duas questões aí, tanto da discussão do uso do braille, quanto da audiodescrição em material impresso, é muito discutida lá em minha dissertação. Então, é algo que eu fiz muito uso na pesquisa e faço uso também no cotidiano do trabalho, que eu vou explicar daqui a pouquinho onde é que eu trabalho, mas deixa eu só pincelar aqui a minha formação. Além do mestrado, né, pós-graduada em neuropsicopedagogia, em deficiências múltiplas e sensoriais e em gestão escolar. Sou formada em pedagogia e atuo como professora no estado e no município. No município, eu trabalho num setor chamado COEPD, mais conhecido como CAP, que é uma coordenadoria que a gente trabalha diretamente com pessoas com deficiência visual. São pessoas de baixa visão e pessoas cegas. E lá o nosso trabalho nessa coordenadoria é trabalhar as tecnologias que são essenciais para a aprendizagem dos alunos que possuem a deficiência visual, e lá eles aprendem e orientação e mobilidade, aprende o braille, aprende soroban, e no meu caso bem específico, eu sou lá a professora de estimulação visual, eu trabalho com os menores, e assim, desde a partir do nascimento, tendo sido verificado pelo oftalmologista que tem uma deficiência visual, né, sendo baixa visão ou a cegueira, ele já pode ser encaminhado lá para o atendimento lá no CAP, que aí a gente inicia desde quando
a mãe aparece lá com o encaminhamento para que a gente possa fazer a estimulação visual. À medida que a criança vai interagindo lá com o ambiente, aí vai recebendo as outras aulas. Tem computação também e outras tecnologias que a gente trabalha lá para possibilitar a aprendizagem da criança com deficiência visual de forma mais autônoma possível. Além do meu trabalho no município e no estado, eu tenho também a participação enquanto membro do grupo de pesquisa Núcleo de Estudos, Extensão e Pesquisa em Inclusão Educacional e Tecnologia Assistiva, o NUPTA. Também é um grupo da Universidade Federal de Sergipe, e eu, mais especificamente, sou uma das mediadoras do GT de Neuroeducação. A gente tem um grupo atuante também na discussão e a gente vai caminhando aí nessa discussão, tanto da inclusão e cada membro com seus estudos mais específicos, né? Pronto. Também temos a participação no grupo Plena, que é um grupo de pesquisa e leitura, e escrita e narrativa, cultura e mediação, que também faço parte. Passando aí para as etapas aí do nosso curso. Pode passar. Então, a proposta do curso temos o curso dividido em 6 semanas. Acho que vocês já puderam visualizar aí no acesso de vocês o que está colocado lá nas 6 semanas. Infelizmente, eu tive um imprevisto essa semana e não concluí a quinta e a sexta. Está faltando também na terceira semana a descrição da atividade, mas por esses dias estarei colocando e finalizando. Mas a organização está da seguinte forma: na primeira semana temos a introdução, né, que seria essa aula de hoje, com a apresentação de todas as etapas, mas temos lá uma sugestão de texto que é relacionada à questão do breve histórico que temos sobre o Louis Braille. Tem um texto muito interessante chamado Louis Braille, um benfeitor da humanidade, que conta todo o processo histórico dele, tudo o que acontece na vida dele, todas as conquistas, as oportunidades de vida, até a sua morte e onde estão localizados os restos mortais dele, né? Então, é um texto muito interessante, uma leitura muito agradável e que está lá como tarefa para vocês realizarem essa leitura. Além da leitura, temos também já uma questãozinha do fórum. Uma questãozinha do fórum que eu vou até ler no final da apresentação para que vocês possam refletir e conversar, colocar as ideias de vocês lá no fórum, que quando não tiver uma atividade para ser entregue, a atividade da semana sempre vai ser uma participação lá no fórum sobre o que a gente estiver discutindo, estudando durante a semana. Na segunda semana, a gente não vai ter essa aula com a participação mais direta, né? Mas a cada aula, para que fique mais explicado para vocês, eu estou colocando uma explicação, uma apresentação, que seria uma explicação bem resumida do que está sendo trabalhado no texto da semana. Então, na segunda semana, a gente tem como abordagem Braille, um histórico, que no segundo texto, que é inclusive do mesmo autor do primeiro, que é o Jonir Bechara Cerqueira. Na verdade, é uma continuidade
do que a gente vai discutir na leitura desse primeiro texto. Nesse primeiro texto, dessa semana, ele vai trazer um histórico da vida do Braille, do Louis Braille, né? E no segundo, ele vai trazer o sistema de escrita, mais precisamente. Então, o sistema de escrita, de onde surgiu a ideia, como foi que ele formulou para elaborar, e todo o processo até se tornar o sistema de escrita conhecido no mundo todo que a gente tem hoje. Então, a segunda semana é realmente esse histórico mais contextualizado e bem específico do sistema Braille. Na terceira aula, na terceira semana, é que vão estar lá todos os videozinhos, passo a passo, de como foi, de como se compõem os símbolos que são utilizados para a representação do Braille. Então, eu tentei ser bem clara, bem simples, para que vocês entendam. Caso haja alguma dúvida, vocês podem entrar lá em contato, mandar uma mensagem para mim lá na plataforma, que aí eu estarei sempre disposta a tirar todas as dúvidas. Outro meio também são os tutores, né? Os tutores têm a comunicação mais direta com a gente, qualquer dúvida também, eles podem estar mediando para que a gente retire, sane a dúvida e consiga alcançar a nossa proposta, né, que é o da aprendizagem de todos os alunos. Então, quando tiverem uma dúvida, estejam à vontade para poder mandar uma mensagem e a gente tentar sanar a dúvida da melhor forma, viu? A partir da quarta semana, não, volta lá, terminei ainda não. Obrigada. A partir da quarta semana, a gente começa a discutir sobre a audiodescrição. O material para a leitura que eu botei como sugestão para a audiodescrição, ele é mais extenso, mas o mesmo material está na quarta semana e na quinta semana. É um livro que fala sobre a introdução da audiodescrição e ele vai de forma mais específica para a questão da sala de aula no decorrer do livro. Eu até botei a capinha aqui do livro que vocês vão... Aqui. E não dá para ver direito, fica claro demais, né? Mas esse livro está lá nos arquivos. E assim, é um livro muito interessante, porque ele detalha passo a passo da audiodescrição, seja numa foto, seja numa obra de arte, seja numa imagem de quadrinhos. Então, ele vem detalhando de que forma cada imagem ou cada proposta mesmo da audiodescrição, como é que a gente pode estar trabalhando. Então, eu achei um livro muito interessante, muito simples para o entendimento e muito detalhado. É uma fonte de pesquisa que vocês deixem arquivado aí nos arquivos de vocês, que, tendo dúvida, é um material para ir buscar o entendimento e a compreensão de toda a discussão da audiodescrição. E na última semana, eu digo na última porque a quarta e a quinta, como é o mesmo material, e a discussão se parecem também, né? Então, na quarta semana, a gente inicia com os fundamentos da audiodescrição. Na quinta semana, a gente vai trabalhar mais voltada para a questão da imagem estática, roteiro e narração, mas, assim, toda essa discussão vai estar nesse material. E na sexta semana, achei por bem, assim, bem conveniente a gente refletir essa questão do sistema Braille e da audiodescrição, mas visando o nosso aluno, né? O aluno com deficiência visual. Porque quando a gente reflete no aluno, já que é um curso pensado para professores, a gente tem que estar
tentando compreender de que forma a gente vai trabalhar com o nosso aluno. Então, coloco aí a sugestão de um outro material, também é um livrinho. Todos dois, eles estão disponíveis facilmente na internet para poder baixar. Deixa eu mostrar aqui a capinha dele. Que é esse daqui, ó. Vai estar nos arquivos. É um livro também. É Deficiência Visual, Práticas Pedagógicas e Material Didático. Tem a organização de 3 autores aí que tá disponível aí no material, no arquivo, está lá toda a indicação certinho, direitinho, mas esse material vai trazer para a gente a apresentação dos recursos, a apresentação lá da reglete, da máquina de escrever em braille, de várias possibilidades que a gente possa estar trabalhando com o nosso aluno em sala de aula. Então, é um material também riquíssimo. Esses materiais que eu citei já estão lá, vocês já podem ter acesso. A apresentação dessas últimas aulas, como eu coloquei para vocês, eu ainda vou colocar lá que ainda está faltando, mas todas as semanas terão a apresentação e o material de leitura. Pode passar, querida. Para a outra agora. Terá a apresentação, a sugestão da leitura, sugestão não, a leitura de base, né, para a discussão da semana e também o fórum ou a atividade. Pode passar. Recording in progress. Eita, enganchou? Não está passando? Não apareceu aí quando passou? Não, aqui permanece a mesma folha. Ainda permanece? Ainda permanece aqui para mim. Não sei se para os colegas aí, se está. Aqui está aparecendo o slide que tem sobre a deficiência visual. Oxente, a minha não A gente está passou. passando normalmente também. Acho que pode ser a internet, Pronto, aí. professora. Agora mudou. Atividade avaliativa. Isso mesmo que eu quero agora. Atividade avaliativa primeiro. Essa já é a outra depois da atividade, né? Pronto. Tem uma antes, que são as atividades avaliativas. Isso, essa daí agora. Obrigada. Né? Então, eu deixei bem destacado aqui para ficar bem claro o que a gente vai cobrar da participação, né? O que a gente vai verificando sobre a apresentação por vocês do processo de aprendizagem, né? Então, temos aí, como eu já coloquei para vocês, toda semana vai ter lá uma apresentação, um texto para leitura e teremos como atividade de participação e avaliação o seguinte: semanalmente vamos ter um questionamento lançado no fórum. Então, essa atividade é para que todos participem e essa é de forma individual, né? A participação de vocês é muito importante para que a gente possa perceber se vocês estão interessados, se vocês estão com dúvidas, se vocês têm alguma reflexão sobre o tema que está sendo discutido durante a semana. Lembrando que a troca e a reflexão é um processo de aprendizagem não só para vocês, como para mim também, né? Então, essa participação se torna muito importante. E temos 2 avaliações. Nessas 2 avaliações, na terceira semana, que é onde a gente termina lá
a discussão sobre o sistema de escrita Braille. Aí a atividade que vai ser sugerida lá e que vai ser uma atividade avaliativa é a elaboração de um pequeno vídeo onde vocês possam estar demonstrando palavras em Braille. Lá nos vídeos eu faço a sugestão do uso das caixinhas de ovos, separando em seis espaços, porque Professora, quando puder falar, eu quero falar, certo? certo. Eu só deixa eu terminar a apresentação, que aí eu vou colocar para a gente discutir esses É sobre pontos. essa questão de grupo aí, certo? Certo. Um colega tutor até já me fez um questionamento sobre essa questão. Eu vou colocar aqui agora também. Mas se for a sua dúvida ou se for outra dúvida, a gente conversa daqui a pouquinho. Todas as dúvidas devem ser conversadas realmente e trocadas aqui para que a gente não fique faltando nenhum detalhe. Mas temos aí a proposta de 2 avaliações, sendo uma a elaboração de um vídeo, onde vai estar descrevendo, fazendo a apresentação de palavras em Braille. Aí, nos vídeos, eu dou a sugestão e eu apresento todas usando a caixinha de ovos, com bolinhas de isopor, para que fique mais fácil. Mas a criatividade aí fica a critério de vocês, né? Sem nenhuma restrição do uso da criatividade. A proposta está que as atividades avaliativas sejam feitas em grupo. Mas, diante da dificuldade de muitas pessoas por não ter o grupo nos espaços onde estão localizados, também pode ser feita de forma individual, sem problema nenhum. Ou 2 ou 3, da forma que vocês conseguirem, certo? Mas, assim, quem conseguir montar já os grupos de 4, que tiver uma aproximação, aí junta, monta e encaminha. Seria essa, Débora, o questionamento que você tem dúvida? Sim, professora. É que eu moro em Santa Rosa de Lima, né? E fica um pouco distante de muita gente. E aqui no município só temos eu e a minha colega Nayara. Nós somos da mesma escola, né? Nós estamos fazendo o curso. Então, a minha dúvida era realmente essa: se poderia, eu e ela, nós duas em dupla, então Pode já que sim. pode, ótimo. Pode sim. A Obrigada. sugestão está para grupos de 4, porque pelo quantitativo do curso como um todo, aí assim, agrupando, e também pela dificuldade do fazer, né? Porque às vezes a pessoa tem habilidade, não tem muita habilidade em gravar, mas já tem habilidade em construir o processo, né? Então, assim, a colaboração de um com o outro sempre é interessante nesse tipo de atividade, né? Porque aí junta os saberes e todo mundo consegue construir. Mas, assim, tendo a dificuldade por conta do acesso a outras pessoas, não tem problema nenhum. Contanto que seja feita e enviada, né? Alguém mais tem alguma dúvida sobre essa questão da avaliação? Se quiser colocar logo, a gente discute. Então, posso continuar? Na segunda avaliação, vai ser outra atividade. Eu vou colocar lá uma imagem, e essa imagem ela vai ter que ser áudio descrita, como a sugestão que a gente vai usar como base a orientação dada pelo livro. Então, eu vou colocar lá uma imagem, dessa imagem vocês vão realizar a atividade. Essa também da mesma forma que a primeira. Em grupo de 4, Professora, mas tendo a dificuldade, não tem problema ser de 2 ou individual. Pode falar, Lu. a senhora tem algum modelo dessa tecnologia com essas caixas de ovos para a gente ter uma ideia? Os vídeos vão estar bem explicadinhos. E Ah, aí, ok. no vídeo, tem
Tem lá 7 vídeos já colocados. Eu vou colocar Tá mais um. ótimo. Vou colocar mais um vídeo explicativo. E a sugestão primeira é aquela do vídeo. Mas como eu coloquei para vocês, usando a criatividade de vocês, não tem problema fazer de uma outra forma, contanto que a atividade seja realizada e que tenha aí a apresentação de algumas palavras. Não precisa ser muita, 2, 3, 4 já é suficiente, porque o vídeo não precisa ser tão longo, mas que demonstre a compreensão e entendimento de vocês no processo da escrita Braille, certo? Obrigada. Mas essa Eu, parte aí, eu sou tutora Ana Laura Vanderlei aqui. Boa noite, olá, gente. Eu só Vanderlei, tenho boa uma noite. dúvida. Vou fazer uma pergunta assim, porque talvez outras pessoas tenham essa dúvida. Em relação à primeira atividade, né? Gravação do vídeo, né? Com escrita em braille. Nesse caso, não é a foto, né? Tipo assim, nem Não, gravar com fotos, né? Porque eu posso fazer fotos do processo e fazer um pode, vídeo, mas não, né? É tipo assim. pode, pode gravar a foto, mas que explique, né? Na foto. No, Ah, entendi. O ideal é como se a pessoa tivesse, tipo assim, ou filmando de cima para baixo, né? Para fazer os pontos, né? os vídeos que eu coloquei lá, eu montei pelo Altcut, se eu não me engano, é assim o nome. E lá eu faço sempre com fotos. Eu vou botando as fotos, porque aí fica mais fácil para poder fazer a fala. Mas aquele vídeo lá do Zap, se você colocar para gravar um vídeo e fazendo, fica bem mais fácil, né? Com foto acaba ficando mais difícil. Mas assim, é fica a critério do grupo. Por isso que a realização em grupo se torna até mais fácil, que um pode segurar a câmera enquanto o outro coloca, ou um tem uma compreensão de algum aplicativo que facilita e pode usar as fotos, e aí fica a critério de vocês. Mas por que o vídeo? Porque com o vídeo vocês vão estar dizendo, olha, aqui é a letra tal, aqui é a letra tal, e vão fazendo a montagem, né? Por isso que a sugestão é de um vídeo. Sim, aí fica mais prático, né? Do que fazer essa edição toda de cada foto. Um vídeo simplesinho desse que a gente coloca na câmera mesmo do celular. Se alguém for fazendo e o outro segurando, já facilita demais. Agora, a explicação da pessoa dizer, olha, aqui é a letra A, aqui é a letra B, e montar a palavra é importante para que eu saiba que a pessoa entendeu mesmo que letra como é que está fazendo ali aquela composição, né? Acho que a Daniela quer falar. Abriu o áudio, não. Pronto, mais alguém? Alguma pergunta? Então, vamos passar para o outro trechinho aí da apresentação. Falando em deficiência visual, né? Aí eu deixei bem descrito aqui sobre a deficiência visual. Deficiência visual vai englobar a perda total ou parcial, congênita ou adquirida da visão. O que seria isso? A perda total é a pessoa totalmente cega, né? A pessoa que não tem uma percepção de luz que lhe dê informações precisas sobre o ambiente em que a pessoa está. E parcial, que é quando a pessoa tem uma restrição muito grande da percepção do que está em sua volta. Congênita é aquela que a pessoa tem desde que nasceu. Da sua primeira infância, ela já traz ali a questão da deficiência visual e ela passa a vida toda tendo que se relacionar com essa deficiência, né? E adquirida é quando a pessoa passa por algum processo, ou de saúde, ou acidente, que aí a pessoa perde a sua visão. Então, essa seria a deficiência visual adquirida, né?
A gente tem aí um nível de acuidade, que seria mesmo da percepção, que pode variar em três tipos, que é a cegueira, seria essa perda total ou parcial, mas que se enquadra numa porcentagem aí menor do que 30%, e que é considerada a cegueira. Tem a pessoa que tem baixa visão ou visão subnormal. Essas duas nomenclaturas, elas representam a condição daquele que tem uma percepção visual aí entre 30%, que dá ainda uma percepção assim aproximada, né? No ambiente, a parte mais próxima, ele consegue identificar algumas coisas que dá para interagir melhor do que a pessoa com perda total. Então, eles reconhecem as cores, eles conseguem perceber com a visão alguns objetos, e aí por aí vai. Então, é a baixa visão ou visão subnormal. É uma dificuldade grande, precisa de um acompanhamento no processo de aprendizagem bem específico, porque é uma pessoa com deficiência visual, mas ele consegue captar informações com a visão no nível muito mais avançado do que a pessoa cega, né? Às vezes a pessoa cega consegue perceber simplesmente se está aceso ou se está apagado, ou um vulto de uma pessoa que está conversando com ela, mas ali não consegue identificar o rosto, e assim tem uma variação muito grande de percepção entre as pessoas com deficiência visual, que é bem particular de cada um. E tem também, dentro da deficiência visual, a pessoa que tem uma visão monocular. O que seria isso? A pessoa só tem percepção visual de um olho só. Ela se enquadra também na deficiência visual, mas pela captação visual de um dos olhos, ela consegue interagir socialmente bem, só que com algumas limitações também, porque ela vai ter a percepção voltada só para um dos olhos. Então, limita muito algumas coisas, algumas questões que são bem específicas também de cada indivíduo. Eu coloquei aqui embaixo, pode ser congênita ou adquirida, mas eu também tinha colocado lá em cima. Então, como eu já expliquei, não vou repetir aí essa explicação. Pode passar, eu acho que o próximo é o último slide. Eu coloquei aí no fórum da semana a pergunta: além do Braille e da audiodescrição, quais outros recursos vocês conhecem que auxiliam no dia a dia da pessoa com deficiência visual? Então, além dessas duas, que foi o foco aqui do módulo, também tem outras possibilidades de tecnologias que os cegos têm acesso e que ajudam muito no dia a dia deles, na interação com as, o dia a dia, com o ambiente, com as questões sociais, as possibilidades no espaço de educação, no espaço de trabalho. Então, tem muitas outras tecnologias que vão além aí do braille e da audiodescrição. Então, eu coloco lá no fórum, e aí eu quero ouvir de vocês, saber de vocês, que eu vou lá ler o material que vocês vão colocar durante a semana, que vai além do conhecimento aqui do Braille e da audiodescrição, que é o que a gente vai abordar esta semana. Então, é isso, gente. Queria ouvir de vocês. O que é que vocês esperam do módulo? Quais são suas percepções com relação à pessoa com deficiência visual? Vocês conhecem, interagem já com essa discussão e tudo mais. Fica aberta aí a fala de todos, viu? Quero ouvir vocês. Qualquer dúvida também, aproveita para a gente conversar agora. Professora. Pois não. Então,
Eu já tive um aluno com deficiência visual, né? Mas assim, quando eu peguei a turma dele, ele tinha 5 anos. E ele estava desde pequenininho na escola. Então, ele já conhecia o ambiente. E quem tomava conta dele era a tia. E aí, eu comecei ela ia de vez em quando lá, porque ele ia no transporte, né? Lá na escola, ali no Orlando Dantas. E aí, depois, teve uma reunião de pais e a tia sempre que acompanhava ele. Aí eu perguntei sobre os pais, né? Então, os pais, tanto a mãe como o pai, eles eram deficientes visuais. E o Gabriel, ele tinha, eu acho que 90 e poucos por cento, 98 também, né? E assim, ele, como era desde pequeno na escola, ele já conhecia todos os ambientes da escola. Ele corria. Eu sei que logo quando eu fui para a sala dele, eu ficava com a mão na cabeça, porque ele corria para cima e para baixo, para cima e para baixo. E ele não se batia em nada. E aí o pessoal dizia, Lu, tenha calma, tenha calma. Ele já conhece o ambiente, ele não vai cair. E a própria turminha tomava conta dele, né? Porque eles eram desde pequenininhos. Aí eu, meu Deus do céu, corre atrás dele ali que ele vai cair. Não, tia, não vai cair, não. E eles corriam para lá. Aí as atividades que eu fazia na sala de aula, aí eu fazia, ele, ele levava, né? Eu fazia uma outra atividade diferente, mas aí ele tinha assistência, a tia dava total assistência a ele, e ele ia para a escola, que eu esqueci o nome, que ela levava, né? Tem uma escola de deficientes, né? Que tem um nome que eu esqueci. E aí ela levava a Aqui em minha. Aracaju, ela trazia para Aqui, cá sim, aqui em Aracaju, em Aracaju. o E carro. aí, eu acho que é isso mesmo. E aí ele levava a minha atividade da sala de aula, e quando chegava lá, a professora transformava no braille. E no outro dia, trazia para a sala de aula, né, para eu corrigir, para eu ver, e aí eu ficava na curiosidade de como era realmente que era feito essas atividades, né? Eu tinha curiosidade, mas assim, é uma coisa muito complexa, sabe? De não que seja impossível, né? Até porque tem a matéria, todo mundo estuda, mas eu tinha muita vontade em aprender, né? Mas assim, eu não consegui. Mas eu tinha muita curiosidade, tanto é que quando ele retornava, eu fiquei com a pasta para mim. Mas aí que eu trazia para dar uma olhada em casa. Mas no final do ano eu tive que devolver a pasta dele, mas doida para ficar com aquela pasta para ver as atividades, né? E aí eu acho, é assim, é difícil. Qual é a cidade de vocês aí? A minha era Caju, mas o nosso polo é Japaratuba. Mas o garotinho é da de Japaratuba? Não, o garotinho, ele foi meu aluno aqui em Aracaju, Ah, ele no foi aqui em Conjunto Aracaju. Orlando Bento. Aracaju. De cama. Por isso que na última semana eu coloquei aí a proposta aí do livro. Certamente você vai gostar bastante, porque tem algumas sugestões de possibilidades. E a criança com deficiência visual é exatamente isso aí que você descreveu. Uma criança totalmente ativa, à vontade, brinca normalmente, e assim, apesar da limitação da visão, as capacidades são maravilhosas. Eu sou suspeita de falar, porque os alunos com deficiência visual que começam desde cedo assim, e sendo só a deficiência visual, sem nenhum prejuízo cognitivo, aprende de forma impressionante, assim. Ele era bastante inteligente. Aí eu dava aula e ele queria ser o professor. Imagina, Aí ele dizia: Eu vou dar aula agora, eu vou dar aula. E imagina, aí, pode dizer. ele imitava a minha aula todinha, entendeu? Todo ele me, vamos lá, pessoal, respondam comigo. Aí, Deu uma falha aí no microfone.
Aí os meninos repetiam: vamos lá, vamos juntar essas letrinhas aqui. Aí pegava o apagador, aí pá, 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 no quadro. Vamos, repitam comigo. E todo mundo repetia. Ele era muito inteligente, muito, Vê muito. Eu aí, adorava carro. vê aí a Eu nossa adorava carro. responsabilidade enquanto professores de É, promover acessibilidade a uma pessoa com deficiência visual. Com as outras e aí, deficiências também, eu não tô é, desfazendo das outras, mas como o nosso foco aqui é a discussão da deficiência visual, eu puxo aí, nesse exemplo desse garotinho tão ativo, tão com cognitivo aí perfeito, a nossa muito. responsabilidade, enquanto educadores, de compreender, conhecer as possibilidades de tecnologias que a gente tem para trabalhar com a pessoa com deficiência visual. É, Esse garotinho aí, na média de 6 anos, né? Ele isso, estava em quê? Processo de alfabetização. Processo de exatamente. alfabetização tem que ser o Braille. Porque, da mesma forma que a gente ensina lá as crianças que têm a condição visual perfeita, a gente vai ensinar mostrando o A, o B, o C, e vai fazendo a junção, vai trabalhando o som com a imagem e tal. A gente também tem que fazer isso com a criança com a deficiência visual. Só que para ela a gente tem que entender que o tato vai ser importante. A criança não aprende só manipulando o braille, não. A letra em alto relevo também é importante, para que ela saiba como é que a pessoa que vê está vendo aquela letra A que está sendo escrita no quadro. E muitas vezes, quando eles chegam em alguma placa, por exemplo, que tem aquelas letrinhas em alto relevo, eles conseguem identificar de forma assim bem imediata qual é a letra que está ali exposta. Então, é partir desse conhecimento do que todo mundo está ali trabalhando em sala de aula e levar o mais específico que é para a pessoa com deficiência visual. Mostrar a letrinha lá em alto relevo, que está todo mundo trabalhando lá na sala, mas aí também mostrar como é que essa letra em braille é escrita. Então, assim, esse curso vai ser muito importante para todos vocês nesse sentido, porque tendo o conhecimento inicial do que é importante para o aluno e compreendendo, tendo uma noção do sistema Braille e uma noção da importância da audiodescrição no processo de ensino, a gente vai atrás aí das outras possibilidades que tem a gente tem aí um acesso muito grande hoje em dia. Só vocês colocarem recursos para ensinar a criança com deficiência visual, a gente vê muita sugestão importante na internet. Agora, a especialização, a leitura, o material que está lá nos arquivos para a gente fazer a leitura, para poder compreender por que a gente vai fazer daquela forma, é fundamental. Gostei muito do seu exemplo. Vamos lá, compreender para que quando a gente chega aí com os alunos com a dificuldade, a gente possa trabalhar da melhor forma possível. E ele, professora, quando a gente tinha alguns passeios, né, que aí nós íamos de ônibus, aí pronto, aí ele ficava curioso para sentar na cadeira do motorista, para pegar no volante do ônibus, que era grande, para saber onde era a buzina. Aí onde é a buzina? Onde é que é a buzina? É A aqui. forma de conhecer, a forma de ver. Aí o tato, ele pegava em tudo, é aqui, Rafael. Aí pegava aqui na coisa, aí na cadeira, aí quando achava a buzina, ninguém era bê, 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 mas era assim. Aí outro dia, Quando a possibilidade do tato existe, é ótimo, mas quando a possibilidade do tato não existe, como, por exemplo, um cartaz que está lá, que ele está topando, mas não tem alto relevo para ele perceber, aí, sem dúvida, a audiodescrição é necessária. E quanto mais especializada, mais compreensão daquela imagem a pessoa vai ter. Então, a fundamentação teórica da audiodescrição vai trazer
essa condição mais elaborada, né? Mas aí, enquanto a gente a pessoa que não tem um embasamento pode realmente dizer à criança o que está lá escrito, e aí a criança vai se dar por satisfeita. Mas quanto mais leitura nesse sentido, mais colabora para que a, as atividades e a realização da proposta pedagógica na sala de aula seja realizada com uma importância técnica mesmo, né? Para que ele compreenda, aí o trabalho fica perfeito. Mas é isso aí, Lu, é justamente isso. Que exemplo perfeito você trouxe para a gente hoje. Tem mais Bom, alguém que queira. obrigado. Obrigada mesmo. Tem mais alguém que queira colocar alguma coisa? Alguma dúvida? A gente está chegando às 20 horas. No meu aqui está 20 horas e 26 minutos. Eu tinha pensado realmente em 1 hora e meia de conversa. A gente, além dessa, vai ter a última, na sexta semana, a gente vai ter outra conversa presencial e na quarta aula, se eu não me engano, está lá a proposta de aula síncrona, mas vai ser o dia que eu vou no polo. Aí eu vou ver se realmente a gente vai fazer uma conversa presencial, ou se vai ser só a atividade do polo. Mas qualquer necessidade de vocês, qualquer dúvida, como eu já coloquei para vocês, entrem em contato lá na plataforma, né? Manda uma mensagem para a gente para questionar, para comentar, para compartilhar reflexões, como aí a da Lu, que trouxe experiência, a experiência que ela já vivenciou, e a importância da leitura dos arquivos que a gente está propondo aí que vocês leiam é essencial para que vocês tenham uma fundamentação teórica que vocês levem para a vida de vocês, viu? E qualquer coisa, estou aqui à disposição. E muito feliz por estar trabalhando nesse módulo com vocês. Alguém quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa antes da gente encerrar? E se ninguém tiver nada a falar, então a gente encerra aqui. Obrigada a todos.